Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema complexo. Vamos tentar olhar para além daquele rótulo de terrorista e entender o que realmente são diferentes grupos armados. Sabe, um termo só é usado para descrever organizações super diferentes entre si, mas a verdade é que a história é bem mais cheia de nuances. Vamos lá? Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que está no centro de tudo. O que, afinal de contas, define um grupo como terrorista? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é o que abre toda a nossa discussão. Se a gente for pegar a definição de manual, o terrorismo é isso aí: o uso sistemático da violência, muitas vezes contra civis para gerar medo, pressionar governos e alcançar algum objetivo, seja ele político, religioso ou ideológico. Essa é a base, o ponto de partida. Só que é aqui que a coisa começa a ficar complicada. O conceito é profundamente politizado. Muitos dos grupos que recebem esse rótulo de terrorista se veem como, movimentos de resistência ou de libertação nacional. Então, o que para um é terrorismo, para o outro é luta por liberdade. Essa subjetividade é a chave de tudo. Para organizar nossa conversa, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente olha para além do rótulo. Depois, mergulha em alguns estudos de caso. Aí a gente investiga as causas mais profundas e, por fim, tenta construir uma visão mais completa, mais multidimensional. Vamos então para a prática. A gente vai dar uma olhada mais de perto em 4 organizações bem diferentes para ver como esses conceitos funcionam no mundo real. Cada uma delas tem um contexto, uma história e objetivos muito próprios. Nossa primeira parada é na faixa de Gaza para falar do Hamas, um grupo que é uma mistura bem particular de identidade religiosa forte com um nacionalismo palestino. O que é fascinante aqui é a dualidade do Hamas. Ele surgiu em 1987 com ligação com a Irmandade Muçulmana, mas a sua atuação é em duas frentes. Por um lado, sim, tem a luta armada, os ataques, mas por outro lado, e isso é crucial, o Hamas também governa a faixa de Gaza. Eles são a administração local, cuidam do dia a dia. Isso já mostra como é complicado simplesmente colocar uma etiqueta e pronto. E essa linha do tempo mostra bem essa evolução. Ele nasce durante a primeira intifada, que foi aquele grande levante palestino. Anos depois, em 2006, ganha as eleições legislativas e, em 2007, assume de vez o controle de Gaza. É uma trajetória bem clara de um movimento de resistência que se torna uma autoridade de governo. Agora a gente vai para o Líbano, falar do Hezbollah, um grupo xiita com um papel importantíssimo dentro do próprio Estado libanês. O Hezbollah apareceu ali no começo dos anos 80 com uma influência fortíssima da Revolução Islâmica do Irã. A ideologia deles também mistura o islamismo, nesse caso xiita, com o nacionalismo libanês. E aqui está o pulo do gato. O Hezbollah não é só um grupo armado. Ele é um partido político totalmente institucionalizado, com cadeira no parlamento, ministro. É parte do sistema ao mesmo tempo que mantém um braço militar poderosíssimo. Mudando de cenário, vamos para o Iêmen falar dos Houthis, que também são conhecidos como Ansar Allah. Para entender quem eles são, a gente precisa primeiro lembrar do contexto da terrível guerra civil que assola o país. Os Houthis surgiram nos anos 2000, a partir de comunidades xiitas zeiditas do norte do Iêmen. A ideologia deles é menos sobre religião e mais sobre se opor à influência estrangeira e à marginalização econômica que eles sofriam. E desde 2014, eles controlam uma parte enorme do país. Recentemente, com os ataques a navios no Mar Vermelho, eles ganharam uma projeção global. E o nosso último estudo de caso nos leva para a Nigéria, para falar do Boko Haram. Aqui é fundamental entender uma coisa: o grupo nasceu numa das regiões mais pobres e abandonadas do país. E isso moldou tudo o que eles se tornaram. O Boko Haram, que o nome significa algo como a educação ocidental é pecado, surgiu num contexto de muita desigualdade e corrupção do Estado. A ideologia deles é um extremismo sunita radical, e as ações, como sequestros em massa e atentados suicidas, são brutais e desestabilizaram não só a Nigéria, mas toda a região ali em volta. Ok, depois de passar por esses casos tão diferentes, a gente pode começar a juntar as peças e tentar ir além da explicação mais fácil, para entender as causas reais por trás desses movimentos. E quando a gente olha o quadro geral, alguns fatores se repetem. Coisas como o legado do colonialismo, fronteiras que foram desenhadas artificialmente, intervenções militares estrangeiras, uma desigualdade social absurda e, claro, estados fracos e corruptos. Fica bem claro que a religião, apesar de estar ali, raramente é a única causa. Muitas vezes nem é a principal. Isso nos leva a essa comparação, que é muito importante. Tem uma visão mais simplista, que foca só na religião e acha que todos esses grupos são a mesma coisa.
Mas um retrato mais fiel, mais completo, reconhece que, na verdade, vários fatores estão no centro da questão. Que a ideologia é mais uma ferramenta para mobilizar as pessoas e que cada grupo tem um contexto local único. Essa citação resume a ideia perfeitamente. As ideologias funcionam como instrumentos para mobilizar e legitimar a violência, mas elas não são a causa única nem suficiente. Ou seja, a ideologia é o veículo, mas não é o motor que faz tudo começar. Bom, e com isso a gente chega à nossa conclusão. Diante de um mundo tão cheio de complexidades, qual é a grande lição que a gente pode tirar dessa análise toda? É que para entender de verdade, a gente precisa de uma abordagem que seja crítica e multidimensional. É preciso levar em conta a geografia, a história, a política de cada lugar. Fugir dessa tentação de colocar um rótulo de terrorismo em tudo é talvez o primeiro grande passo para a gente conseguir analisar melhor os conflitos de hoje. E para fechar, fica uma pergunta no ar, para a gente refletir. Se as causas por trás desses grupos são tão complexas, tão cheias de camadas, será que as soluções também não precisam ser? Pensar sobre isso é essencial para a gente conseguir, quem sabe, imaginar outros caminhos. Obrigado pela companhia